Fala pessoal, e aí, tudo certo? Eu sou o Marcos, locutor publicitário, apresentador de rádio, comunicador, e tá começando mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar hoje de microfone USB versus XLR. USB ou XLR, qual comprar? Essa é a dúvida de muita gente que eu recebo. O pessoal comenta: Marcos, microfone USB para locução, vale a pena? Eu posso começar com o microfone USB? Qual que é a diferença? Por que ter uma interface de áudio? Então vamos lá. Microfone USB para locução. Olha, para você que está começando, é muito bacana ter um microfone USB. Por quê? Primeiro, custos. O microfone USB você encontra, claro, ele é um valor mais elevado que microfones XLR. Mas tem um detalhe. Microfones de entrada USB, no caso BM800, microfones da Fifine, você encontra num valor que não é tão alto, que se você fosse fazer esse valor, envolvendo o microfone XLR mais a interface de áudio, ia dar muito mais caro. Só a interface de áudio você já gasta mais do que no microfone USB inicial, tá? Por conta do valor. Então, para começar, sim, microfone USB, poxa, indiscutível. Eu comecei com um Behringer, um C1, não gostei tanto, por causa do ruído, não foi nem por causa do microfone, de ser USB, mas por conta do ruído que o microfone USB trouxe, tá? Da Behringer, o C01. Depois eu fui pro Samson. Já o Samson, muito melhor que a Behringer em relação a ruído, mas o Samson tinha menos grave, enfim, alguns detalhes técnicos, mas muito melhor. Então eu já recomendo você aí, ó, C1 da Samson, muito melhor, extremamente melhor que o C1 da Behringer, a versão USB, tá? Mas tem outros microfones, tem a Fifine com o K670, que eu também já tive. Cara, gostei demais do som do K670, vou confessar pra você. Muito bacana, ele tem a entrada para fone. Aliás, uma coisa que o teu microfone USB tem que ter é a entrada para fone. É importante ter uma entrada para fone, por quê? Para você ouvir o retorno do teu áudio em tempo real. Com o microfone USB-C, entrada para fone, você vai ligar no teu computador, escuta, e vai ter aquele delay, vai ter o sanduíche, e você vai acabar se confundindo se você por um acaso gosta de gravar se ouvindo, tá? Então você vai se confundir um pouco mais com o microfone USB sem essa questão do fone de ouvido, tá? Agora, dá para continuar na locução com o microfone USB? Olha, dá para continuar. Você encontra microfones USB um pouco mais caros, né? Mas assim, de qualidade extrema, tá? Você encontra microfones da Apple que funcionam no Windows, né? O Apple G, se eu não estiver enganado. O PodMic também é bacana, tem versão USB, só que aí é outra história porque é dinâmico, né? Mas enfim, eu acho que tem versão USB também. E você encontra bastante microfone bacana na versão USB. Claro que se a gente joga para XLR, a gama é muito maior, tá? Que eu saiba, ainda não existe um TLM-103 versão USB. Eu ouvi falar que a Neumann estava produzindo um microfone USB e tal, mas acho que ainda não tem, né? A Neumann não, né? A Sennheiser. Mas enfim, microfone USB, então, para começar, com certeza, tranquilamente, tá? Eu tô falando no caso da locução, viu, gente? Músicos, essa história eu não sei como é que funciona para tocar um instrumento no microfone USB, né? Se o som fica tão legal, depende do microfone também, enfim, mas eu não vou entrar nesse aspecto musical. Mas para locução, sim, tá? Dá para começar com o microfone USB. Dá para continuar? Também dá para continuar com o microfone USB, se por um acaso você gravar somente locução off, tá? Ou você produzir posteriormente, né? Tiver essa paciência aí. Já, vamos falar aqui no caso do microfone XLR. Eu estou utilizando o microfone XLR. Ele é um TZ Stellar, tá? Eu ainda não encontrei para comprar aqui no Brasil, tá? Ele é de um amigo. E eu tô torcendo para ele me vender. Mas é um microfone muito bacana, cara. Eu gostei demais do som desse microfone. Aqui, como o meu, eu tenho uma Audio-Técnica, tá? O AT2020. Mas esse som aqui é muito melhor. É gigantesca a melhora desse som desse microfone pro Audio-Técnica AT2020, tá? Então, queria ficar com esse aqui, quem sabe, né? Quem sabe? Ou se não, eu vou, assim que ele precisar desse microfone, eu vou adquirir um outro aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Microfone XLR, bom,
O microfone XLR, para funcionar, ele tem que estar conectado em uma interface de áudio. Eu tô aqui com a Focusrite 2 e 2, tá? A famosa Scarlett. E para que existe a interface de áudio? É que o microfone XLR ele tem um som analógico, tá? Então não é um som digital. Ele precisa ser transformado em zeros e uns para ir para o computador. E é isso que a interface de áudio faz. Ele tira o som do analógico, capta o som no analógico do microfone, passa pela interface e passa pelo computador. Se eu estou com o fone na interface, vai passar pelo computador, vai passar pela interface o som e vai vir aqui para o meu fone. Ela transforma do digital para o analógico também. O som analógico é melhor que o som digital? Aí é uma discussão que demoraria muito tempo e eu acho que não ia ter fim. Mas o som de microfone XLR é melhor que um som de microfone USB? Na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque cada um está fazendo a sua única função. Para o microfone ser USB, dentro dele existe uma interface de áudio integrada, tá? O som precisa sair do analógico e ir para o digital. Não importa que equipamento você esteja usando. Então, se você está com o microfone USB, dentro dele existe uma interface, tá? Não aquela interface, mas existe uma interface. Tem uma interface para jogar esse som para o computador, tá? Tanto é que se você tem entrada de fone no USB, recomendo que você tenha um microfone USB de entrada de fone, tá? Você vai ouvir muito melhor o teu retorno, né? Você vai ouvir o teu retorno, na verdade, porque ele transforma o som de analógico de digital para analógico, tá? Então, beleza. Mais vantagens da interface, tá? O XLR no microfone, ó, cada um está fazendo a sua função. O microfone, ele está captando. Ele não tem botão, ele não, né, enfim, não tem mais nada dentro dele. Toda a estrutura dele foi pensada na captação. Já o USB, a estrutura foi pensada para captação, mas também para inserir dentro a interface de áudio, tá? Que precisa para fazer essa conversão. Então o microfone USB está fazendo duas funções. O XLR não, ele está só captando. E a interface está na função de transmitir esse som, de fazer a conversão desse som. Cada um no seu quadrado fazendo o seu trabalho. Então, já se torna aí algo mais vantajoso na questão de som. Você ouve um áudio melhor, você tem um áudio melhor. Ao menos na tese. Porque se você está com um microfone ruim e uma interface boa, teu som vai ser ruim. Se você está com um microfone USB bacana, um som legal ele tem, mas você está com uma interface de áudio e um microfone ruim, o som do USB vai ser melhor, tá? Mas se você tem um microfone com uma qualidade bacana, um microfone que capta bem, diafragma largo, uma interface do nível Focusrite, SSL, Universal Audio, o teu som vai ser superior. Só que assim, se você for olhar a porcentagem dessa superioridade, entre aspas, assim, você vai gastar R$1.000, R$1.200, R$1.500 de microfone USB, mas se juntar a interface, microfone, cabo XLR que tem que ser de qualidade, você vai gastar uns R$3.500. Se você quiser um equipamento bacana, Focusrite é R$1.800, R$1.500 para cima. Mais o microfone, mais o cabo e outra. O microfone depende de qual você está comprando também, né? Mas no mínimo 3.000, vai. 2.800. Para ter o quê? 15% de melhora? Então aí é uma coisa que fala bastante. Será que vale esse preço? Depende do que você faz ou do que o teu cliente exige que você faça ou que você entregue na questão de perfeição de áudio. Tá, agora vamos lá, mais vantagens da interface. Eu posso conectar aqui, a minha Focus é a 2 e 2, tá? Mas eu comprei essa porque é o que me atende no momento, é o que eu preciso, tá? Então eu posso conectar dois microfones, seja condensador, seja dinâmico. Então se eu quiser entrevistar uma outra pessoa, eu posso, sei lá, usar um microfone que tenha captação ampliada, que nem aqueles AKGs, né? O 414 e tal. Ou eu posso ter dois microfones tranquilamente captando, sem contar que eu tenho a vantagem de poder processar o áudio de cada microfone. Eu posso processar o meu áudio de um jeito e o do meu convidado de outro jeito.
Eu posso equalizar de forma diferente tranquilamente por conta de ter duas gravações. Ou eu posso fazer uma gravação só e regular os volumes e depois fazer uma master aí e tal para os dois microfones. Eu tenho uma vantagem. No USB, você não tem como encaixar outro microfone. Se você colocar outro microfone USB no teu computador ao mesmo tempo, vai começar a dar conflito de porta. Vai começar, qual que tem que definir como padrão? Ele não vai captar os dois ao mesmo tempo. É uma complicação que você não precisa ter com uma interface de áudio ou uma mesa de som. Outra vantagem, a gente precisa ouvir o retorno no USB, se você quiser ouvir com um fone de ouvido, por quê? Porque se a gente liga a escuta no computador, vai fazer aquele ishi, sanduíche, vai dar um delay, o famoso delay, que muita gente se confunde por conta disso. Só que com a interface de áudio, ao menos com interfaces que tem o próprio driver, inclusive uma coisa que eu recomendo, tem uma interface que tem o próprio driver, tá? Que você instale no computador o driver da interface, nada de gambiarra com ASIO for All, tá? Driver da interface, porque aí você vai conseguir ouvir o teu som processado. Eu posso processar o meu som, compressão e equalização pelo Reaper, pelo Vegas. O SoundForge não, porque não tem monitoração, mas eu posso processar e ouvir esse som processado em tempo real tranquilamente no meu microfone, na minha interface de áudio, tá? Sem ter delay. Então, eu consigo ouvir o meu som no computador sem precisar usar a monitoração da interface, que ela também tem. Eu posso ouvir o som no computador processado e sem delay. Impossível você fazer isso com o microfone USB. Eu nunca encontrei um microfone USB com driver próprio para fazer isso. Mas já encontrei microfones USB que tem uma interface, como é que eu posso dizer, virtual. Como se fosse uma placa virtual que você consegue controlar a compressão e equalização dentro do computador. Só que aí você é limitado ao que tem ali, tá? Se você quiser ouvir em tempo real, você é limitado ao que tem ali. Ponto. Tá? Então, assim, depende do que você precisa e do que você vai querer fazer. Se você quiser gravar só locução off, o microfone USB vai te atender muito bem. Tá iniciando, o microfone USB vai te atender muito bem. Você pode evoluir para uma interface se você quiser. Ou se você está no microfone USB de, sabe, 1800, algum assim para começar, você pode evoluir futuramente para um outro microfone USB, inclusive que tenha configurações de processamento. Vai resolver a tua vida. Vai ser muito legal, tá? Então, depende do que você precisa. Eu trabalho com transmissões para rádio, tá? Uma mesa de som ia me atender muito melhor do que a interface, mas assim, momentaneamente a interface está me atendendo para o que eu preciso, tá? Com os programas de automação que existem, enfim, dá para trabalhar muito bem, tá? Mas com uma interface, cara, fica bem, uma mesa de som ficaria bem melhor. Mas enfim, atualmente eu tô com uma interface, tô conseguindo fazer muito bem minhas transmissões com a minha placa, tá? Beleza. Programas gravados também tranquilamente para as produtoras, enfim. E é isso. Produção de spot e tal. Microfone USB, você não vai encaixar monitores de áudio. Você não vai ter a sua Edifier ou, sei lá, seus monitores de referência que você pode trabalhar sem esse fone. Nossa, meu cabelo tá horrível sem fone. Mas enfim. Trabalhar sem fone, meu amigo, trabalhar com as caixas de referência para fazer edição é muito, muito bom. Sem contar que você preserva mais os teus ouvidos e você só consegue fazer isso com a interface de áudio. Então, se você trabalha como produtor, quer livrar um pouco mais do teu ouvido dos fones, interface. Então, depende do que você precisa, é a resposta para sua pergunta. Qual vale mais a pena? Depende do que você precisa. Vai gravar sua locução off? Vai editar pouco? Vai editar suas locuções? Você tem um preset básico que você sabe que fica bacana? O USB vai te atender. Vai entrevistar pessoas? Vai precisar utilizar mais de 2 microfones? Um dia você grava com um, outro com... em um momento você grava com um, em outro momento você grava com outro. Ou, sei lá, você quer ouvir em tempo real o teu som, só que com um processamento mínimo? Ou você quer ter monitores de referência, mais saídas de fone? Interface de áudio. Mais variedade de microfones e interface de áudio. Você encontra muito mais microfones XLR do que microfones USB. Muito mais.
E assim, como eu disse, eu acho que isso é um ponto importante, a cada qual no teu quadrado. O microfone aqui tá só captando. Toda a estrutura dele foi pensada na captação, em tudo. A interface tá só digitalizando. Ela foi pensada para digitalizar o som. Ela não tem microfone nela, ela tem uma entrada de microfone, ela digitaliza esse som e vai com o máximo de qualidade possível pro computador. Então é cada qual no teu quadrado, e isso pra mim é algo que faz bastante diferença. Tem a independência de volumes, posso aumentar, abaixar o microfone, o fone, o outro microfone tranquilamente pela interface. No computador, você vai ter que usar as coisinhas do Windows. Não. Quando você está com retorno, depende do microfone, tá? Aí você consegue controlar pelo microfone. Depende do microfone, você tem controle do fone, controle do volume fisicamente. Mas, assim, depende mesmo e é um pouquinho raro essa situação, tá? Então depende, é a resposta para a tua pergunta. Primeiro, avalie o som. Eu acho que quando você trabalha com a voz, avalie o som. É importante você saber se o som que você precisa, o som que você quer, tá no equipamento USB ou tá na interface. Se tiver, beleza, ótimo, perfeito. Se não, não. Beleza? É isso. Bom, espero que possa ter te ajudado esse vídeo, tá? Agradeço demais a todo mundo que ficou até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like aí, recomenda com os amigos, compartilhe. A gente se encontra. Beijo pra você.